Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sou o professor André, professor da disciplina de Estatística Aplicada às Ciências da Natureza. Estamos aqui mais uma vez para a nossa quarta aula, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de dispersão, tá? Eu espero que vocês gostem do que a gente preparou para a nossa aula de hoje. Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre as medidas de dispersão, né? Como elas ajudam a gente a compreender melhor o comportamento de um determinado grupo de dados, enfim, né? Então, gente, o que acontece? As medidas de dispersão, elas são medidas que compreendem a variabilidade dos dados, além das medidas centrais, né? Ou das medidas que nós estudamos na aula anterior, média, moda, mediana, tá certo? Então, assim, as medidas de dispersão, elas estudam a homogeneidade ou não de um determinado grupo de, de dados específicos, tá certo? Então, assim, é, uma pergunta que a gente quer iniciar nossa aula é por que, que a média ela não basta, né? Então, é uma pergunta interessante, porque a gente faz essa pergunta, olha, a média já não ajuda a compreender o comportamento médio de algo, né? Então, assim, as medidas de tendência central, elas são medidas importantes, né? Mas elas não dão todo o comportamento de um determinado grupo de dados, né? Mesmo sendo o valor central, dois conjuntos podem ter, por exemplo, a mesma média. Ela pode ter a mesma média, mas as distribuições são completamente diferentes. Um grupo pode ser mais homogêneo, outro grupo menos homogêneo, né? E existe o que a gente chama de variabilidade oculta, ou seja, é o fato da média não revelar se os dados estão concentrados ou espalhados ao redor daquele termo central, daquele termo do centro. Então, dados concentrados estão próximos da média, dados muito dispersos, muito distantes, eles são distantes, né, do centro. Então, por isso que a média, por si só, ela não nos dá um contexto geral sobre o comportamento daqueles tipos de dados, tá? Então, o que acontece? O que são essas medidas de dispersão? Essas medidas de dispersão, elas são ferramentas, né, que medem o que? O grau de heterogeneidade em um conjunto de dados. A função delas é revelar, né, a consistência dos dados em torno de um valor central, né? E aí, como principal aplicação, a gente destaca, né, a possibilitarem comparações entre diferentes grupos ou situações. Tá certo, gente? Então, assim, a gente estudando, né, fazendo esse estudo das medidas de tendência central, nós entendemos com o quanto é heterogêneo ou não aquele conjunto de dados. Por isso que é tão importante, tá? E aí, gente, o que acontece? Na nossa aula de hoje, né, nós vamos estudar essas medidas que são importantes em vários aspectos. Por exemplo, na educação, né, para a gente avaliar determinadas notas ou comportamentos de um aluno. Na economia, essas medidas são muito importantes para verificar, por exemplo, as desigualdades nos mais diversos contextos sociais. Na saúde, importante também porque apresenta variações de comportamento social, que eu trouxe um exemplo, por exemplo, a pressão arterial, peso, altura, enfim. Então, toda variável quantitativa dentro do contexto da saúde, ela pode e deve ser interpretada à luz das medidas de dispersão, tá certo? Existem várias, mas na nossa aula de hoje, nós vamos estar tratando dessas 4 medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Tá bom? Então, nós vamos para a nossa aula agora dos conceitos matemáticos acerca dessas 4 medidas de dispersão. Tá bom? Então, o que é que acontece?
A amplitude, ela é a medida de dispersão mais simples, né? Porque a amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior valor de um intervalo de números e o menor. Então, eu pego o x máximo, subtraio do x mínimo e eu encontro a amplitude, né? Então, qual é a limitação dela? A limitação dela é que ela depende apenas de dois valores extremos, né? E não considera a posição dos demais. Então, por si só, a amplitude ela tem uma contribuição limitada, né? Mas a fórmula é simples. Aí nós vamos para as outras três medidas, que essas são importantíssimas, né? A variância e o desvio padrão, né? Essas são medidas mais sofisticadas. Então, para calcular a variância, nós temos duas fórmulas. Nós calculamos a variância considerando uma população e considerando uma amostra, tá certo? Só que para nós, eu coloquei as duas fórmulas aqui, mas para nós, o que vai interessar são as amostras, tá bom? Então, para se calcular a variância, que a gente representa por S ao quadrado, vai ser o somatório do quadrado das diferenças do número pela média. Então, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, todos dependem da média, só que não só da média. Então, eu vou fazer o somatório dessa diferença das variáveis x pela média ao quadrado e vou dividir o resultado sempre por n menos 1. Então, para se calcular a variância e o desvio padrão, eu não posso calcular de um único valor, né? Eu tenho que calcular de pelo menos 2, porque o denominador fica n menos 1, né? Então, essa variância ela tem um ponto negativo, né, que a gente chama de conveniência. Ela expressa em unidades ao quadrado, dificultando a interpretação prática. Por isso que muitas vezes a gente usa o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, né? Eu vou mostrar aí na frente. Mas eu quero que vocês guardem essa fórmula que nós vamos usar no exemplo prático, tá? E aí, o desvio padrão, como eu já falei, ela é a medida mais utilizada. E ela é muito interessante quando nós formos trabalhar os gráficos na nossa sexta aula, né? Quinta ou sexta aula, nós vamos usar muitos conceitos de desvio padrão, né? Na nossa quinta aula, perdão, nossa sexta aula é sobre regressão linear. Então, o que acontece? O desvio padrão ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele é a medida que ela é mais utilizada. Como é que eu calculo? Bem, calculando a variância, que é o S ao quadrado, o desvio padrão é a raiz de S ao quadrado, né? Então, a vantagem é que retorna valores com a mesma unidade original do conjunto, né? E a interpretação ela é bem simples. Quanto maior for o desvio, mais heterogêneo é aquele grupo. Quanto menor for o desvio padrão, mais os dados são homogêneos. Então, se eu tenho duas quantidades de dados, né? Se um tiver o desvio padrão maior do que o outro, significa que aquele determinado grupo é mais heterogêneo, né? Então a gente fica com essa questão, né? Então, o desvio padrão ele é a variável mais calculada. Vou mostrar para vocês hoje como se calcula. Então, para a nossa aula e para a atividade, é importante que vocês tenham ou um computador com o Excel para fazer as contas ou uma calculadora científica, tá bom? Vou mostrar para vocês como se calcula, mas o que vai me interessar mesmo na próxima aula, quando eu mostrar a questão de gráficos e tabelas, que vocês aprendam a calcular automaticamente o desvio padrão de um determinado grupo, determinado conjunto, já automaticamente no Excel, né? Que é bem simples, tem uma fórmula, e a gente não precisa de tantas contas, né? Mas eu preciso mostrar para vocês como é que se chega naquela determinada conta, tá bom? Então, vamos lá. O desvio padrão, ele é a medida mais utilizada, e, por fim, nós temos o coeficiente de variação, que ele nada mais é do que um coeficiente percentual. Eu pego o desvio padrão e divido pela média daquele conjunto, multiplico por 100. Então, ele vai comparar essa dispersão em conjunto de naturezas diferentes. Então, sempre que eu quero comparar dois grupos diferentes, eu uso o coeficiente de variação, porque ele vai me dar percentualmente aquilo que variou, teoricamente, daqueles dois grupos, tá? Então, estamos chegando no final da aula, nós vamos para um exemplo prático. Então, imagine vocês aqui, que na disciplina de bioestatística, as notas dos alunos foram essas. Ó. Tenho 6 alunos e eles tiraram 6, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, o N aqui, vocês lembram, né?
tem uma formulazinha usando o N. Então, o N é 6, certo? Aqui, a menor nota foi 6 e a maior foi 10. Então, como calcular, por exemplo, a amplitude, que é o cálculo mais simples, né? A amplitude, eu vou pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo. Como o máximo é 10 e o mínimo é 6, 10 menos 6 é 4. E a amplitude aqui é igual a 4. Amplitude igual a 4. Beleza? Aí, gente, o que é que acontece? Quando eu vou calcular aqui a variância, o desvio padrão, lá na fórmula, a gente precisa achar o valor de quem? Da média. Então, quando eu pegar aqui todas as 6 notas, eu vou somá-las e dividir por 6, que aí eu encontro a média. Nesse caso aqui, desse problema, a média ficou em torno de 7,66. Para a questão, é importante, para a atividade, né, o formulário, é importante que vocês tenham pelo menos uma calculadora de preferência científica aí com vocês para fazerem as contas, tá bom, pessoal? Então, calculou a média quanto? 7,6. De posse da média, aí eu posso calcular a variância, depois tirar a raiz quadrada da variância para calcular o desvio padrão, né? E aí, gente, o que acontece? A média que eu já tenho, né? A média ela é 7,6, certo? Ela está aqui. E a fórmula para se calcular o desvio padrão ou o desvio padrão não, a variância, né? É essa daqui, ó. De variância é o somatório de xi, que é o x, e é o x1, x2, x3, enfim, ó. Aqui é o x1, x2, x3, x4, x5 e x6, certo? Que é o 10. Aqui deu uma questãozinha, não tem o 9 repetido 2 vezes, tá bom? Então, é o somatório disso menos a média ao quadrado sobre n menos 1. O que é que eu sugiro a vocês? Se a gente for fazer na mão, né, a gente constrói uma tabela, certo? Aqui eu coloco todos os xis, começando do x1 até o xn, né? Nesse caso, 6. Como a média nós já calculamos, o que é que eu faço primeiro? Eu calculo xi menos a média. Então, por exemplo, se o primeiro x é 6, fica 6 menos 7,66, que é a média. Depois, 6 menos 7,66, 7, 8, 9, 10, até o final, certo? Professor, por que se eleva ao quadrado? Porque, não sei se vocês perceberam, todo número que dá abaixo da média, ele dá negativo, né? E todo número que dá acima da média, ele dá positivo. Então, se nós formos somar os números brutos, o que é que acontece? Eu vou ter um número bem perto de zero, que não representa a distância. Então, por isso que eu elevo tudo isso ao quadrado. Então, depois que eu calculei esses números, menos 1,66 elevado ao quadrado, todo número ao quadrado, independentemente de ser positivo ou negativo, é sempre positivo. Então, quando eu elevo isso tudo ao quadrado, aqui, ó, 2,76, 2,76, 0,44, e assim por diante. Quando eu somar todos esses termos, que esse símbolozinho de somatório significa o quê? Eu somar tudo isso. Eu vou achar a variância. Soma tudo, divide por n menos 1. Lembrando que o n, nesse caso, é quanto? 6, porque são 6 alunos. E aí a variância, eu vou somar todos os termos que eu encontrei ali na tabela e dividir por 6 menos 1. Nesse caso aqui, quando eu somar tudo, gente, vai dar 13,33, que dividido por 5 dá 2,66. Então, esse aqui é o valor de quê? Da variância. E aí, quando a gente encontra a média, a gente encontra a variância. Depois que a gente encontrar a variância, a gente encontra o desvio padrão, que é o quê? A raiz da variância, né? Vou passar aqui. Então, já encontramos a média, a variância. Agora vamos encontrar o desvio padrão. O desvio padrão é o quê? A raiz da variância. Ou seja, raiz de 2,66. Quando calcularmos isso, o desvio padrão desse intervalo vai ser 1,63. Sabendo, né, a variância, o desvio padrão, eu tenho como encontrar o coeficiente de variação, que é pegar exatamente o desvio padrão e dividir pela média, multiplicando por 100%, né? Por 100%. Nesse caso dessa questão aqui, gente, o coeficiente de variação aqui deu 21,27%. Né? Então, esse aqui é um exemplo prático. Vocês vão fazer algo bem parecido com isso, né?
no formulário. Nesse primeiro momento, não tem jeito, vocês vão ter que calcular mesmo com o auxílio da calculadora, mas não se preocupem, porque o que me interessa, né? O que me interessa na disciplina é que vocês aprendam o conceito e, sobretudo, que vocês aprendam como fazer esse tipo de cálculo de forma automatizada, por meio do Excel ou por meio de ferramentas online que hoje existem, né, e ajudam muito a gente. E, principalmente, saber interpretar o que um resultado desse diz. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Com isso, né, nós podemos interpretar o resultado. Por exemplo, nesse caso, as notas ali apresentam uma dispersão moderada. Significa o quê? Que as notas estão homogêneas, né? E aí, esses resultados, eles são importantes, né? Dentro de todo o aspecto, tá bom? Resumindo aqui, gente, né? Nós temos a amplitude, a variância, o desvio padrão, né? E nós temos o coeficiente de variação, tá bom? Vocês conseguiram aprenderam a calcular né, as 4 medidas de dispersão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? E elas são muito importantes, né? A amplitude ela é mais simples, né? Mas, no entanto, é limitada, né? E depende apenas dos extremos. Já a variância, ela considera todos os dados. O problema é porque é o quadrado e o desvio padrão é a que a gente mais utiliza. Né? O coeficiente de variação ele é interessante quando a gente quer comparar grupos diferentes, tá certo? Então, gente, hoje, né, nossa aula ela versou sobre essas questões de medida de tendência central. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam um excelente formulário, né, o questionário, excelente avaliação. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós melhoramos aqui, eu acho que vocês perceberam, né, a última aula nós melhoramos o áudio e a gente também conseguiu adquirir uma câmera. Eu acredito que tenha melhorado também o vídeo aqui agora, nesse momento. Tá bom, gente? Então, fiquem aí, um grande abraço a todos e até a próxima, tá certo?